se ensinar, velho. Então, depois, na apostila ali, depois que eles passam o zero da função, a próxima coisa vai vir, tipo, para dizer, esse é, tipo, no caso, ponto zero, para frente é positivo e para trás é negativo. Ah, raiz, aham. Beleza, vamos falar de zero da função. Zero da função é aquele valor de x que zera... Não, aquele valor de... Peraí. Zero da função é a raiz, certo? Aquele valor de x que zera o y. Zero da função, raiz, tudo é a mesma coisa. Tu vai ouvir essas duas palavras. Beleza. Então, se a gente está procurando um x que zera o y, eu vou ter que pôr zero para y. E procurar qual é o x. X vai ser igual a 10 sobre 2. X é 5, ou seja, o 5 é o zero da função. Porque se eu pegar essa função e colocar 5, olha só o que acontece. 10 menos 10 igual a zero. Y vai ser zero. Boa. Entendeu? Beleza. Isso que é um zero da função. É simplesmente aquilo que zera a tua função. Uhum. Tu joga no lugar de x, a função vai ser igual a zero. Graficamente, o que acontece? Graficamente, o zero da função é o b. Não, desculpa. Tô falando merda hoje. Essa é uma reta qualquer aqui. O zero da função está onde no gráfico? Está aqui. Aonde ele cruza no X. Exato. Isso aí. Essa é a raiz, a gente corta. Beleza. Aí para a direita, ela vai ser sempre positiva, para esquerda vai ser sempre negativa. Não. Nesse caso, não. Essa aqui é uma reta decrescente. Então, para depois da raiz, ela está sendo negativa. Porque olha para o gráfico, tudo que vier depois da raiz aqui vai ser números negativos para y. Negativo. Até então é positivo, né? É inverso, na verdade. Agora, se tu pegar uma reta crescente, né? Aí é o contrário. Antes do zero da função é negativo. Depois é positivo. Entendeu? Acima de zero, o y. Maravilha. Entendeu? Beleza. Beleza. Só isso. Vamos Vou salvar aqui. Vamos. Seguiu o baile. Você disse que você era de Joinville. Isso. Irmãozão meu que mora aí. Por acaso você não conhece o dono do Café Fiorello? Fiorello, não sei nem onde é, cara. Pode crer. O Léo Silveira. Ele vendia Deve ser atrás. lá no centro, então. Né? Você conhecia ele, meu irmãozão dos antigos. Não, Joinville é pequeno, mas não é tanto assim também. Não, é grande. Tu acha? Comparado com as cidades mais do interior, quantos habitantes tem de onde tu veio? Comparado com São Lourenço do Oeste, tem 20 mil habitantes. 20 mil é um bairro de Joinville. Um bairro bom, assim, grande. Exato. Vamos lá, então. 72 aqui, parada da reta. Estava vendo aqui, reta, vimos como obter o gráfico por meio da equação, por meio de um texto. Aquele problema das camisas lá, né? Uhum. E daí a gente já viu todo esse negócio de zero da função, de raiz, de onde intercepta o eixo y. Tudo isso que tem um problema interessante. Mas eu quero passar um pouco de teoria antes de falar dele. Ou eu passo ele primeiro? Acho que eu vou passar ele primeiro. Porque a teoria não tem muito a ver com ele. Vou passar hoje. Esse problema aqui envolve retas, mas é uma coisa diferente, porém que ocorre o tempo todo em matérias da matemática. O problema 18 aqui, deixa eu te mostrar. Ele é bem completo. Então, ele está dizendo para tu determinar a lei de formação de cada uma das retas. Ok? Ok.
Mas mais do que isso, eu quero saber também a coordenada y onde ela se encontra. Então, como é que eu vou encontrar a equação da reta vermelha e da reta azul? Tem ideia? Dei uma olhada nelas como que fazia, mas preciso de um auxílio Certo. nisso aí. Na aula passada, a gente viu que é possível obter equações se a gente tiver dois pontos, certo? Certo. Certo. Então, a gente tem que saber dois pontos aqui da equação azul, da reta azul. Consegue olhar para a reta azul e tirar dois pontos só olhando? O y ele vai ser igual a 4. Aqui É o y é 0. 4, verdade. Y é 4 e 0. 0 e 4. Ali, se tu está pensando nesse aqui, é 0x, y4. 0x, y4, isso. E aí agora o outro vai ser 4 e 0. Isso. 4 para x, 0 para y. Isso. Agora, daquele método que a gente fez muita conta recentemente, dá para fazer aqui as equaçõezinhas, então, descobrir a equaçãozinha da azul. A gente sabe que a equação de uma reta é sempre y igual a ax mais b. Para o nosso primeiro caso aqui, 4 igual a b, que o x é 0. E para o segundo caso aqui, 0 igual a 4x. Eu vou fazer mais claramente aqui, né? 0, 4, a vezes 0 mais b. Esse é o y, esse é o x. Primeiro ponto, né? Uhum. Agora, do segundo ponto, a gente tem 0y igual a 4a mais b. Então, dessa vez, subtrair não vai ser suficiente para resolver. Ou é também, mas é mais óbvio tu ver o seguinte aqui. Daqui a gente tira que o b é 4. Então, jogando b Uhum. igual a 4 aqui, a gente vai ter 4a igual a mais 4, né? Então, a igual a menos 1. Ok? Ok. Eu passei o 4 para o outro lado e dividi. Beleza. Pode crer. Então, o que nós vai fazer agora, meu caro? Agora que a gente tem a reta, né? Uma das coisas já está feita. A equação da reta azul a gente já tem. Y igual a menos x. Menos x. Y igual a menos x. Não, peraí. Menos x mais 4, desculpa, esqueci do b. Essa é a equação da reta azul, tá bom? Equação da reta azul, ok. Isso, tá de azulzão aí. E é isso. É que o 4 a gente já sabia desde o começo, né? Que, ele, Verdade. se- que o B seria 4. Porque cruza o eixo y, né? Em 4. Isso. Certo, exatamente. Muito perspicaz. Então, tem um detalhe importante aqui, né? O enunciado não deixou isso claro, mas, se tu reparar bem, essas retas elas são perpendiculares. Elas têm 90 graus uma com a outra. Uhum. 90 graus, sabe? Quando entra retinho, assim, perpendicular. Tudo bem? Sim. Então tá. Existe uma coisa no estudo das retas sobre perpendicularidade de reta, tá? Quando tu sabe que uma reta é perpendicular à outra, tu pode afirmar que existe uma relação entre os coeficientes angulares. Tem que ter, né? Porque o que define se é perpendicular ou não é o coeficiente angular, certo? Uhum. Então, tendo isso em mente, tu tem que meio que decorar uma coisinha agora. Eu vou escrever aqui. Quando duas retas são perpendiculares, sabemos que seus coeficientes angulares se relacionam da forma.
M igual a menos 1 sobre M'. Ou seja, o MT, eu estou falando da reta transversal, tá? Ou seja, aqui como elas são perpendiculares, o coeficiente da reta azul está relacionado dessa forma com o da reta vermelha. O da reta azul é igual a menos 1 sobre o da reta vermelha. Sacou? Ok. Então, se tu quiser encontrar o da reta vermelha, agora tu já tem o azul, só coloca o valor dele aqui e tu encontra o da reta vermelha, beleza? Beleza. Tô meio perdido, mas vamos lá. Não, também perdi, então vamos ver tudo de novo. Ó, temos 2 pontos aqui e encontramos a reta, certo? Certo. Até aqui tudo bem ou tá com alguma dúvida? Não, até aí, beleza. Agora eu estou te dizendo que é para decorar isso aqui, não tem? Sim. O coeficiente da reta azul é igual a menos 1 sobre o da reta vermelha. Então, se tu tiver o da reta azul, que é uma reta perpendicular à vermelha, tu pode encontrar o da reta vermelha. Coeficiente angular é o que dá a inclinação da reta. O que dá a inclinação da reta, Ou sim. seja, é o valor que está multiplicando o x. Qual que é o valor que está multiplicando o x da reta azul? É menos x, menos um no caso. Menos 1, exatamente. Então, m é menos 1. M é normalmente notação de coeficiente angular. Por isso que eu coloquei M. Ok. Então, o coeficiente angular da reta vermelha vai ser menos 1 sobre o da reta vermelha. Então, agora eu isolo ele. Bem, eu vou ter basicamente que o da reta vermelha é 1. Okay? Porque se eu passo esse cara que está dividindo para o outro lado multiplicando, vai ficar menos mt igual a menos 1. Cancelo os sinais, mt igual a 1, beleza? Ok. Matematiquinha tranquila aqui. Bem, então a gente já tem o A, o coeficiente angular da reta vermelha, só falta o B. Uhum. Já temos o valor de x para a reta vermelha, que é Não, 1, temos o valor do coeficiente angular, que é 1. do coeficiente angular, ok. Agora, a gente tem que descobrir qual é o B. Para descobrir qual é o B, a gente tem que saber algum ponto da reta vermelha. Sim. Bem, o gráfico ele está assim bem simples, né? Mas a gente pode notar que um ponto da reta vermelha é esse, né? O 0, Aham. 0. Então, vamos colocar 0 para x, 0 para y. A gente vai ter 0 igual a 0 mais b, ou seja, b igual a 0. Ele está passando pelo zero, né? Está passando pela origem. Então, por isso que a reta é simplesmente y igual a x, beleza? Ok. Então tá aí, encontramos as duas equações já. O que o enunciado pedia já está feito. Y igual a x e y igual a menos x mais 4. Agora, como é que eu vou encontrar o y da interseção? Bem, tem dois jeitos. Tem o jeito óbvio, que é uma vez que tu sabe que o 2 é um ponto que está tanto na reta vermelha quanto na azul, tu pode pegar 2 e jogar nas equações. Ok? Ok. Mas eu vou provar que é o 2. Vou ignorar o que está lá e vou te provar que o valor é 2 mesmo. Como é que eu vou fazer essa conta, né? Note que o ponto aqui é o ponto de interseção das duas retas, certo? Certo. O que significa ser um ponto de interseção? Significa que nesse ponto as duas retas têm o mesmo valor de x e de y. Afinal de contas, elas estão na mesma posição, certo? Certo. Essa reta, como qualquer reta, tem infinitos valores de combinações de x e de y. Retas são infinitas, né? Mas a interseção das duas é em apenas um ponto. E nesse ponto, o valor de x e de y das duas é o mesmo. Então, se o valor de y das duas é o mesmo, y aqui é igual a y aqui. Então, se o lado esquerdo é igual, o lado direito é igual. Por isso que eu igualei o menos x mais 4 com o x. Tudo bem? Tudo bem. Eu igualei as duas equações, basicamente. Porque o encontro das duas é o igualamento das duas. Então, se eu passar esse menos x para o outro lado, eu vou ter 4 igual a 2x. Né? Porque ele está negativo, vai para o outro lado positivo, certo? E daí vai ficar isso aí. Agora, eu passo 2 dividindo e encontro que x é 2. Como demonstrado lá no enunciado.
Uhum. Mas qual é o y? Bem, agora que eu sei o x, fica fácil. Eu pego o valor de x e jogo em qualquer uma das equações. Vou jogar nessa que é óbvia, né? Uhum. Y igual a x, vai dar 2. Isso é igual a 2 também. Igual a 2 também. Vamos ver se isso é realmente verdade? Se a gente jogar 2 na azul, também tem que acontecer isso, né? Ó, eu joguei 2 aqui no lugar de x da azul. Deu menos 2 mais 4, 2. O y também deu 2. Então, como esperado, o ponto de encontro tem que ser o mesmo valor de x e de y para as duas. E realmente, o ponto de encontro é 2 e 2. Boa. Boa, né? Essa aí é bem completa, né? Envolveu tudo que pode envolver aqui. Beleza, então deixa eu salvar aqui. Então é isso. Tu acha que tu tá bem de encontrar equações de reta tendo pontos? Agora vou ter que fazer alguns exercícios sozinho, aí eu posso dizer que eu tô bom. A gente, a Beleza. gente, a gente fez um junto. Tu tem que treinar bastante isso, hein, quando tu for estudar. É a parte Uhum. mais importante aqui, para tu conseguir construir uma reta, né? Porque às vezes eles dão gráficos e tu tem que construir a reta e tu tem que entender a reta para poder entender a função. Tipo, vai ter uma hora no cálculo. Tu já viu isso, na verdade? Tu já chegou a ver a derivada? Não, né? Saí fora das aulas quando ele começou com derivadas, saí fora. Se tu desistiu, Não, não, tipo, parei de ir nas aulas, cara, porque daí, tipo, eu pego isso tudo em casa, porque, tu não ah, entende o que o prof fala? não, quando ele começou com essas coisas, assim, não entendo porra nenhuma. É, derivada é meio pesado para quem não é da área, mas a questão é a seguinte: cálculo 1 é matéria de primeiro semestre, sabe? Então, supostamente dá para aprender, sabe? Não é uma coisa impossível. Dá para Mas é aprender. esse que é o negócio, é que como eu não tinha nem essa base que a gente tá vendo agora, quando o cara começou a puxar na velocidade lá, aí eu tava lá boiando lá. É, mas vou te falar, o começo de derivada é assustador. Ele provavelmente te mostrou a derivada pela definição. Aquilo lá, cara, tu não vai usar, tá? Já vou te relaxar. Tu não vai usar aquele começo, nunca. Aham. Tu vai decorar derivadas. Existe uma tabela de derivadas, eu acho que eu até te mandei já. Eu não te mandei, eu vou te mandar nesse instante. Eu acho que eu te mandei só a parada lá, a apostila. Vou te mandar uma tabela de derivadas aqui. Tu não precisa ficar fazendo a derivada pela definição. É contraproducente. Assim, tu nunca vai fazer a derivada pela definição na tua vida prática, sabe? Tu vai fazer a derivada que está lá na segunda coluna da tabela, da primeira coluna na tabela que eu te mandei. Tá? Mas é daqui a Então, relaxa. O começo parece estranho, mas depois fica mais fácil, cara. Depois fica mais fácil. Tu vai ter que só aprender umas regrinhas de derivação, que é basicamente tu montar quebra-cabeça, assim. Tu vai Aham. fazer partezinhas de derivadas e depois vai juntar tudo, sabe? E essas partezinhas de derivada tu vai fazer olhando para a tabela. Então, tipo, que nem todas essas fórmulas aqui, eu não preciso decorar elas, né? Elas vão estar acessíveis para mim quando eu for resolver alguma questão, creio eu. Não sei, isso aí vai depender do teu professor. Tem professor que não bota as derivadas na prova. Não bota. Então, eu recomendaria tu decorar pelo menos as 6 primeiras, até o cosseno Aham. ali. O Aí depois cosseno. eu for eu conseguir resolver elas, aí eu vou decorando. Uhum. Bem, tu não quer ver derivada, então? Você acha que eu consigo chegar lá, velho, sem saber os logaritmos e exponencial direito? É, porque tem muita propriedade, né, na hora de resolver as continhas. Pois é, e tipo, o logaritmo eu não faço nem ideia o que E é. tu não viu o limite também, né? Então, ele explicou uma vez e correu com os limites para frente, e aí, tipo, é isso que eu preciso ver, logaritmo e limite ainda. Tu vai ter prova de limite ainda, será?
Sim, semana que vem eu vou ter a primeira parcial aqui, que era a respeito daquela primeira folhinha que a gente viu, sabe? Que daí a gente largou mão, que eu não estava conseguindo ir para frente. Aham. Mas tava desenvolvendo bem lá. Só acho que a gente poderia fazer essas coisas mais básicas, porque você precisa dessa base, né? O problema é Sim, que como tu vai exato. ter essa prova, quando que é a tua prova mesmo? Desculpa. Dia 29, cara. Daqui a 2 dias? 3, isso. Segunda-feira. Putz, vai cair. Vai ser presencial a prova? No Vai ser computador. Aham. Não, vai ser presencial. Putz. Vai ser. Cara, a gente tem que ver limite, então. Não vai cair derivado nessa prova, né? Não, não, agora acho que vai ser tipo só essas primeiras coisas aí, sabe? Tipo, gráficos, logaritmos e limites. Putz. Tá. Cara, eu queria. Daqui a 3 dias, então é na segunda, né? Segunda, que horas é a tua prova? Antes ou depois da nossa aula? É segunda. Ah, deve ser essa nossa aula. Aqui, segunda eu tenho às 10h30 da manhã do Brasil, no caso. A nossa aula é meio-dia. Cara, eu não sei, talvez dê no domingo de eu te dar umas aulas domingo. Que hora que. Quantas horas pra frente é aí na Itália, né? São 4 horas a mais aqui. Bem, vai depender se eu vou sair ou não no domingo. Bem, de toda forma, eu posso te dar aula às 8 da manhã, das 8 às 10, que tal? No domingo, Isso, uma revisão forte, assim. Pode ou tá massa, ocupado? massa, não, tô Pode? livre domingão. Então tá, eu vou anotar aqui essas aulas extras pra ti, então, beleza? Beleza. Fica domingo às? Aqui do Brasil é às 8, né? Beleza, Às então 8 às meio-dia 10. aqui. Isso. Porque daí fica show pra ti, né? Uma boa revisão. Hoje não vamos mais ver, então. Não vamos mais ver reta, chega. Vamos ver potência agora. Sabe por quê? Porque logaritmo tem a ver com potência. Aham. Então vamos ver função potência exponencial, né? E daí com isso aí tu vai ter uma boa base para ver logaritmo e talvez a gente consiga ver logaritmo e limite no domingo. Massa. Show. Então tá, vamos lá. Beleza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, deixa eu abrir o livro aqui no lugar certo. Eu dei uma avançadinha nas potências aí já. Ah, é, velho? Bem, vamos ver então meio rápido, né? Potência e radiciação. Então, primeiro tu tem que entender o que é uma potência, né? Potência é simplesmente uma repetição de multiplicação, ok? Então, se tu tem um número que seja embaixo, que a gente chama de base, e o em cima, que a gente chama de expoente, tu vai multiplicar o de baixo por ele mesmo n vezes, ou seja, a quantidade do que está em cima. Ok. Então, por exemplo, aqui o exemplo básico, né? 2 elevado a 5. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Boa. Beleza? E daí Beleza. a gente tem também aqui umas regrinhas especiais aqui, que são definições para tu entender melhor. Por definição. Tá, de toda forma, A elevado a 1 é A, ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, dependendo do número. 1 trilhão Uhum. elevado a 1 é 1 trilhão. E qualquer número elevado a 0 é 1. 1 trilhão elevado a 0 é 1. 20 Uhum. elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Tá? Então, Beleza. é isso. Agora, bem, tem uns exemplos aqui, né? Então veja que o número de cima ele faz simplesmente tu repetir o que tem embaixo, né? Olha só na C aqui. Tu repetiu o parênteses menos o meio parênteses. Tu tem que repetir. Aham. Show. Aqui a gente tem uma regra. Todas essas regras importantes aqui eu vou colar no teu WhatsApp para tu ter uma forma rápida de pesquisa. Então deixa Beleza. eu colar aqui.
Vamos ver aqui a outra aqui, deixa eu pôr. Aqui, essa regra, mega importante, mega confusa. Deixa eu pular no teu WhatsApp. O que acontece aqui? Olha só, às vezes tu vai ter um expoente negativo, tá? Aham. Então tu consegue escrever esse expoente negativo como uma fração. É sempre 1 sobre a mesma coisa que está aqui, só que expoente positivo. Ou o contrário, né, meu velho? Se aqui tiver positivo e tu quiser passar para baixo, por qualquer motivo que seja, tu pode passar para baixo com o sinal negativo, entendeu? Uhum. Então, se tu tivesse, por exemplo, a elevado a n, tu pode fazer assim, a elevado a n igual a 1 sobre a elevado a n menos 1. Menos 1n, no caso. Menos N, no caso. Menos n, isso, desculpa. Aham. Beleza. Então, e veja, se vale da esquerda para a direita, vale da direita para a esquerda. Se tu tiver uma coisa, 1 sobre a n, tu quer passar para cima, tu pode passar invertendo o sinal, beleza? Beleza. É o que está rolando aqui. Aqui, por exemplo. Ele passou para baixo, trocou o sinal do 3, Trocou o fez o sinal. negócio. E por regra de divisão, né, ele jogou 64 para cima, divisão de fração. Não sei se tu lembra da divisão de fração. Mas é isso. Então, aqui, propriedades. Essas propriedades também, cara. Tu precisa disso para entender logaritmo. Uhum. Então, vou falar rapidamente sobre elas. Deixa eu te mandar aqui. Yes. Propriedade 1, AM vezes AN igual a M mais N. Ou seja, a gente fala assim no Brasil, bases iguais somos expoentes, bases iguais somos expoentes, tá bom? Boa. Então, se tu tiver bases iguais, se multiplicando, pode somar os expoentes. Parece muito isso com 10. 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, é 10 a 5. Aham. Isso. Se tu tem divisão, tu diminui o expoente de baixo. Agora, se o expoente de baixo já for negativo, tu vai fazer menos com menos que fica mais. Pode crer. Então, olha só, aqui, né, como é 4 quintos elevado, sobre 4 terços. Se fosse menos 3, né, não 3 positivo, fosse menos 3, aqui ia ficar menos 3. Menos 3, que ficaria mais. Mais, exatamente, daí ia ficar 4 elevado a 8, exatamente. Entendi. Aqui na 3, ó, é assim, tu tem uma potência elevada a outra potência. Então é potência de potência. Potência de potência multiplica essas potências, beleza? Beleza. Então isso é legal, porque tu pode manipular do jeito que tu quiser. Por exemplo, olha só, aqui está 6 elevado a 2 elevado a 3, certo? Aham. Mas se por algum motivo seria bom se tu tivesse 6 elevado a 3, por qualquer motivo que seja, tu pode trocar a ordem do 2 e do 3 aqui. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra disso? Aham. Pois é. Então 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então por qualquer motivo que seja, tu pode jogar o 3 para dentro. Daí vai ficar tipo 6 vezes 3 ao quadrado. Desculpa, 6 elevado a 3 ao quadrado. 6 elevado a 3 ao quadrado. Uhum. E daí 6 elevado a 3 ao quadrado, da mesma forma, tu pode multiplicar os expoentes. Daí vai ficar 6 elevado a 6. Então, é bem importante saber mexer com isso aí para entender o log. Agora vamos ver aqui propriedade 4. Né? Perceba que a 4 tem uma diferença das outras. Aqui, as bases são diferentes, né? Sim. Mas as bases diferentes estão elevadas ao mesmo expoente. Então é o contrário das outras, né? Nas outras, os expoentes eram possivelmente diferentes e as bases eram iguais. Aqui é caso contrário, bases diferentes, expoente igual. Beleza. Então, nesse caso aí, você pode fazer a conta de várias formas. Você pode, por exemplo, se for conveniente para você, veja, é tudo uma questão de conveniência. Isso aqui são ferramentas. Você pode fazer de outro jeito a conta. Mas ele está te explicando o seguinte, que tu pode, por propriedade de potência, fazer o A elevado a N vezes o B elevado a N. Ok? Mas se for mais conveniente para ti multiplicar o A vezes B primeiro, tá? Faz isso, então. Né? Se por algum motivo for mais conveniente para ti fazer 20 elevado ao cubo, faça. Não tem problema. Mas às vezes você vai precisar dessas propriedades para resolver algumas contas. Quinta propriedade. Mesma história, só que para divisão. Notação científica. Aquilo que eu te falei, né? Normalmente a gente brinca com 10. E é bom brincar com 10 porque ele deixa as coisas bem arrumadinhas, né? Por exemplo, esse número gigantesco aqui.
consegue reduzir o tamanho dele muito fácil e mantendo a informação, né, deixando claro que é um número grande, que esse 10 elevado a 8. O 10 elevado a 8 é 1 com 8 zeros do lado. Então, tu sabe que vai ser 6,96 vezes um número grande pra cacete. Né? Uhum. Agora, o diâmetro do átomo também é um número com um monte de zeros para a esquerda. Então, tu pode representar isso, em vez de encher de zero, deixar feio, deixar muito grande, né? Você escreve na notação científica 1,0 vezes 10 menos 10. Entendeu? Massa. Agora, note que, por que é 10 aqui, né? Porque se tu contar, o 1, ele está na 10ª casa depois da vírgula. Uhum. Então, é por isso que é 10 aqui. Sempre tem que contar pela quantidade de casas depois da vírgula. Depois da vírgula, pode crer. Então é isso aí. Agora, radiciação. Cara, eu não quero ficar falando de regra de radiciação, porque isso aqui é idiota. E eu vou te explicar, e tu vai concordar comigo quando tu for estudar cálculo, principalmente. Por quê? Porque, cara, tu tem que entender a pergunta que a raiz te faz, para entender o teu problema. Uhum. Qual que é a pergunta que a raiz te faz? Uma raiz quadrada. Né? Por que a raiz de 36 é 6? Porque a gente sabe que 6 vezes 6 é 36. Né? 36. Uhum. Então, a raiz quadrada ela te faz uma pergunta. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, dá o que está dentro da raiz quadrada? Essa é a pergunta que a raiz quadrada te faz. Qual o número que, multiplicado por ele mesmo, está dentro da raiz quadrada? Quando a gente está falando de uma raiz enésima, ou seja, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz sétima, ele faz a mesma pergunta. Né? Uma raiz cúbica, que é com o 3 aqui no lugar do n, né? Qual o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá o que está dentro da raiz? A raiz cúbica de 27, ela é 3? 3, exatamente, porque 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 27, exatamente. A raiz cúbica de 8 é 2, a raiz cúbica de 64 é 4, e assim vai. A raiz cúbica de 125 é 5. Beleza? Beleza. Muito bem. Nós vamos pular tudo isso. A única propriedade que tu tem que saber é essa. Essa é importante. Por quê? Porque essa propriedade que eu estou lhe mandando aqui, ela transforma uma raiz numa potência fracionada, mas é uma potência. Né? Ó, em vez de tu trabalhar com a raiz enésima de m, tu vai transformar isso em m sobre n. Um número elevado a m sobre n. Ou seja, com isso tu vai poder utilizar todas as propriedades de potência que tu já aprendeu, que tu acabou de aprender. Daí sai, deixa fora as raízes e trabalha só com as potências. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Uhum. Cara, quando eu estava fazendo esses exercícios, na propriedade 4 da radiciação. Já falei que não é para ver isso, mas beleza. Vamos... É que eu não é que, como você falou, né, fica mais fácil só pegar e transferir ela para uma potência, né? Sim, meu velho. Tu vê essa propriedade claramente quando tu transforma numa potência, né? Por quê? Porque se eu transformar isso aqui numa potência, vai aparecer o quê? Vai aparecer m vezes a elevado, né? A m vezes p sobre n vezes p, certo? Certo. Né? É o de dentro sobre o de fora, certo? O de dentro sobre o de fora, ok. Ó, de dentro sobre o de fora. Uhum. Então, se tu escrever aí num papel m vezes p sobre n vezes p, tu vai ver que os p's se cortam. Eles simplificam, ele corta. O p corta com o p. Pode crer. Escreveu aí? Sim, n vezes p. M vezes P sobre N vezes P. Uhum. Se anula os p, fica o m sobre n. Exato. Que é o que apareceu aqui. M sobre N. Beleza, cara. Essa é a propriedade. Então, por isso que não vale a pena decorar essas propriedades de radiciação. Tem que ver essa aqui, tá? Sim, já Essa pega é melhor. e... Maravilha. Até porque quando tu for fazer derivada, tem uma regra, a regra mais importante da derivada, que é a regra do polinômio, que
é o que tu mais vai usar para derivar. E daí ela pega o seguinte, ela pega o teu x elevado a n e passa esse n multiplicando e faz a derivada, então será, a derivada de x na n será n vezes x elevado a n menos 1. Logo, se tu tiver uma raiz de x, vai ficar difícil utilizar essa regra. Então tu tem que transformar a raiz de x para uma potência e daí utilizar essa regra de derivada. Entendeu? Entendi. Então, por isso que tu tem que acostumar a transformar raízes em potências, tá bom? Em potência, beleza. Então tá bom. Daí aqui tem algumas coisas importantes que eu vou passar meio brevemente aqui. Na verdade, eu não vou passar tão brevemente porque a gente tem que fazer uns exercícios para fixar isso aí, né? Então, deixa eu pegar um que eu fiz aqui, eu lembro que foi bem legal de fazer. Esse aqui. Não, eu vou fazer um, vou te pedir um de sacanagem e depois vou te pedir um certo. Beleza. Então tá, eu vou fazer esse aqui. Não, eu vou fazer esse aqui não, vou fazer esse aqui que é mais difícil. Vai fazer aquele lá e depois eu vou te pedir um de sacanagem que é bem engraçado. Deixa eu fazer rapidários aqui. Então, está querendo que nós simplifiquemos isto, né? Bem, eu não devia ter tirado aqui, porque a gente precisa de um padrão de resposta, né? Tem vários padrões de resposta. Vou apagar e vou esquecer que essa é a resposta certa. Agora, então, o que a gente vai fazer aqui? Tem que simplificar de alguma forma, manipular essas coisas, né? Veja que a gente não tem um número aqui. Só tem um monte de 2 na n. Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Todas as respostas envolvem 2 na n e tal. Veja que tem 2 elevado a 6 na n aqui e aqui, né? Bem, se eu somasse, por exemplo, uma fração e fizesse a parte de cima ficar igual à parte de baixo, e depois subtraísse essa mesma fração, não ia mudar nada a minha conta, só ia reescrevê-la de uma forma diferente. Por exemplo, o que eu tenho que somar nesse cara aqui para ficar igual ao que está aqui embaixo? Eu teria que somar esse cara e o 2, né? Isso aí. Espera aí, o 2, de onde é que ele veio? Não veio de lugar nenhum, ele veio da nossa ideia de transformar este cara em algo igual a isso. Ok. Agora, se eu estou somando, para manter a igualdade, eu tenho que diminuir também. Ok? Ok. Porque, veja, eu não posso mudar o que é isso. Isso aqui é isso e acabou. Então, eu tenho que somar uma coisa e subtrair uma coisa para manter o mesmo. Por exemplo, 4. 4 é 4. Então, se eu somar 4, se eu somar 2 no 4, eu quero manter o 4, eu tenho que diminuir 2, entendeu? Não sendo 4 essa conta, certo? Mantive a igualdade. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque a hora que eu somar esses dois caras aqui, a parte de cima vai ficar igual a de baixo, concorda comigo? Então, a parte de cima vai ficar igual a de baixo, assim. E, veja, eu estou fazendo isso aqui porque o problema está pedindo para a gente transformar aquilo em outra coisa, tá? Estou fazendo por esporte. Então, vamos manter isso aqui do lado. Agora, este carinha aqui deu 1, né? Então, ficou 1 menos tudo isso aqui. Isso aqui é parecido com alguma resposta? Não sei. Mas não é muito parecido com a resposta que era certa. Mas, de toda forma, não está errado, entendeu? Tipo, o que eu fiz não está errado. Daí eu posso, por exemplo, isolar 2. Só que se 1 aqui estraga tudo. Caramba, eu não estou conseguindo chegar na resposta do enunciado.
Ah, que paz no coração que você está me dando. Cara, não é meio mais ou menos. Não dá para cortar nada. O Não. 2, 6 na N, com 6 na N, mais um com menos um. Tu não pode cortar nada se não tiver alguma coisa em evidência. Só pode cortar coisas em evidência. Como tem coisa somando aqui, não tem nada isolado. Tem que estar isolado para poder cortar, entendeu? Entendi. Eu não estou dizendo que o que eu fiz está errado, o que eu fiz está certo. Isso aqui está certo. Só que isso aqui não é a resposta que o enunciado quer. Aham. Então, como é que a gente obtém a resposta que o enunciado quer? Eu não tenho ideia. Mas do jeito que eu fiz, não é o jeito certo mesmo. Loucura. Bem, mas é assim que se manipula esses bichinhos, tá? Beleza. Uma outra ideia aqui. Eu vou chamar, olha só, eu vou chamar. Ah, vai funcionar, que nada a ver. Às vezes o caminho é tosco, né? Eu vou chamar 2 elevado a 3n de x. Tá bom? Uhum. Quando tiver 2 elevado a 3n, eu vou colocar x. Bem, aqui não é 2 elevado a 3n, mas se tu lembrar da regra potência de potência multiplica essas potências, tu sabe que isso aqui é 2 elevado a 3n ao quadrado. Por quê? Porque potência de potência multiplica as potências vai ficar 6n, certo? Certo. Concorda comigo? Tá entendendo, né? Concordo. Aham. Então tá bom. Então, aqui embaixo vai ficar a mesma coisa, né? Porque também era. E aqui, bem, eu vou manter aqui, mas usando a regra, né? Bases iguais somos expoentes, lembra? Sim. Então, como tu tem mais um aqui, significa que tu tinha um 2 elevado a 1 vezes um 2 elevado a 3n. Uhum. Pela regra. Só estou pondo a regra aqui. Pelas regras que está lá no teu WhatsApp. Então, agora, eu vou fazer a substituição que eu falei. Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 1 sobre... como eu não gosto do part. Sobre x ao quadrado mais 2 vezes x, porque lembra, isso aqui é x. Uhum. Mais 1. Tudo bem. Aqui tem um vínculo com a equação quadrática. Chegou a ver, tu estudou a equação de segundo grau? Não. Estudei, não lembro. Então tu pulou a equação de segundo grau e estudou potência. É que as coisas que eu tinha para estudar aqui, elas começavam de potência, nem tinha as de segundo grau ainda. Mas tipo, não tem porque ele leva em conta que tu já sabe, entendeu? Sim, partindo desse ponto, que ele já levava em conta que já sabia aquilo ali, começava de potenciação e ia embora. Então, aqui seria importante ter isso. De toda forma, eu vou supor que você sabe, da mesma forma que o livro supôs ali, né? E vou te falar o seguinte, dá para reescrever isso aqui da seguinte forma. X mais 1 vezes x menos 1. Ok? Se tu não acredita, faz o chuveirinho e vê que isso vai acontecer. Tá bom? Uhum. Aqui é a teoria da função quadrática. Então. Agora, a de baixo aqui, supostamente vai dar para fazer algo do gênero também. Vai dar para fazer algo do gênero também. Mas eu tenho que pensar quais dois números que somados dá menos 2 e multiplicado dá 1. Existem dois números que somados dá menos 2 e multiplicados dá 1? Menos 1 e o menos 1, certo? Menos 1, menos 1. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o que eu acabei de resolver aqui foi essa equação por meio do método de soma e produto. Tu deve lembrar do método de Bhaskara, né? Lembra da Bhaskara, mais ou menos? Lembro, mas não sei como fazer, não. Pois é, por isso tu não devia ter pulado a equação de segundo grau. Então, na nossa aula, a próxima aula, a gente vai ter que ver um pouco de equação de segundo grau. Tá? Uhum.
Mas de toda forma, até porque ela é importante, cara, para fazer essa tua prova aí. Muito provavelmente vai cair intervalos de domínio Isso, da função exato. e vai ter algumas que vai ter que resolver dessa forma. Bem, de toda forma, eu vou te falar o seguinte: quando a gente sabe as duas raízes de uma função, e eu achei elas pelo método da soma e produto, a gente sempre pode escrever essa função, que a gente acabou de deixar as raízes, como x menos a raiz. Então, como a raiz era menos 1, menos com menos deu mais 1. Entendeu? Eu reescrevi isso aqui como isso. Se tu não acredita, novamente, faz o chuveirinho e vê que vai acontecer isso, tá bom? Aham. O chuveirinho sabe fazer, né? Sim. Então tá bom. X vezes Agora x note que vai quadrado. cortar aqui. Né? Então vai sobrar x menos 1 em cima por x mais 1 embaixo. Agora, o que é x? X não era? Aquela esse 2, 3 na N, né? Exato. Então, bem, vou deixar ele do ladinho aqui. Vou copiar de novo. No lugar do x, vou colocar isso. E note que essa é a resposta está aqui. Resposta que ele queria. Exato. Então eu cheguei duas vezes em respostas que valem aqui como resposta, mas a que ele queria era essa. Uhum. Note que a gente teve que utilizar um pouco do que a gente sabe de equação de segundo grau, né? Então tem Matheus bastante Tonhão. detalhe aqui que envolve equação de segundo grau que pode ser importante para ti, principalmente porque nessa tua prova de segunda-feira vai cair domínio e imagem, né? Então domínio e Uhum. imagem cai muito isso, tá? Maravilha. Aí, para eu dar uma estudadinha nas de segundo grau, antes da nossa próxima aula, só dar uma olhada na apostila que você me mandou ali. Isso é o capítulo depois do capítulo da reta. Beleza, o capítulo que a gente estava lá era o 3, né? Aí eu vi que ele começa com inequações. É interessante eu estudar isso ou não? Não, vai direto para de segundo grau. De segundo grau, pode crer. Na nossa aula de domingo, a gente vai ver. Bem, eu quero te passar nesses próximos minutinhos aqui rapidinho o logaritmo, para tu já vir tipo mastigado Boa, de logaritmo no domingo, e boa. daí no domingo a gente vê só a finalização de logaritmo e limites, tá? A gente tem que ver limites, cara, senão não vai dar certo essa tua prova aí, não. Beleza. Então aqui, log. Vou tomar uma água aqui, só um segundo. No banheiro também, só um segundo. Ó, mas ó, essa regra aqui, ó. Essa regra aqui é a regra que tu precisa, cara. Sabe essa regra aqui, sabe fazer log. Só isso que tu precisa. Log A, B igual a X, ao quadrado igual a B. Isso. Decorou isso aí, já era. Só um segundo. Beleza. Vou dar um mijão ali também.
Voltei aqui, ó, log de AB, ou seja, o log está sempre relacionado a uma base, que é o A, e o B, que é a parte de dentro, ok? O log ele Ok. também te faz uma pergunta, por isso que eu falei de pergunta lá na hora da raiz, para já te preparar para esse momento. O log ele te faz a seguinte pergunta, e essa pergunta é um pouquinho mais complexa. Qual o número Q elevado na base do logaritmo dá o logaritmando? Qual o número Q elevado à base do logaritmo dá o logaritmando? Essa é a resposta do log. O número Q elevado à base do logaritmo dá o logaritmando é a resposta do log, tá bom? Então vamos ver na prática isso. Olha só. Por que o log de base 3 do 81 é 4? Porque 3 elevado a 4 dá 81. Saquei. Agora, se fosse 80, daí não ia dar um número bonitinho, 4, né? Ia dar, sei lá, 3,9, alguma coisa assim, 3,7, não sei, sabe? Mas Ok. então é isso que o log faz, olha só. Aqui a mesma coisa. Qual o número Q elevado a 2 dá 1 quarto? É o menos 2, porque a gente acabou de ver lá na regra de potência, por isso que potência é tão importante, Aham. que quando está no negativo vai para baixo, lembra? E é o que a gente precisa de coisa lá embaixo. Uhum. E, e Oi. aí, e aí para eu descobrir isso, eu vou por tentativa, tem um caminho a seguir? Sei lá, velho. Daí tu usa a calculadora ou vai manipulando as potências até aparecer alguma relação entre elas. Tá? Aí vai de manipulação algébrica mesmo. Beleza? Beleza. Para eu fazer logaritmo em calculadora, como que eu faço, cara? Na normal não Não vai sei, dar, né? cara. Não sei. Depende da calculadora. Cada calculadora é uma calculadora. Tipo, que nem essa normal aqui não dá, né? Não tô te vendo, cara. Ah, você não tá me vendo, pode crer. Mas no mínimo uma científica. Sim, tipo, essa do celular, assim, já, tipo, do iPhone, quando você vira Deve ela, ter a científica lá. Eu não tenho iPhone, eu não sei como funciona no iPhone. Mas, ó, se parece tu que não só tem no tiver YouTube. o log, tu segue pela regra. Tu vê qual é a base do log da questão e Aham, segue essa regra que eu falei. Tá bom? beleza. Então, cara, com isso e com essas propriedades aqui, ó, que são bem parecidas com as propriedades de potência, ó, tu parar para pensar, log de A igual log de 1 é sempre zero. Por quê? Por causa da mesma regra de potência que tinha De lá, que potência. quando uma coisa era elevada a zero sempre é 1. Então é o contrário, tá vendo? É o contrário da regra de Sim, potência. é o contrário. Beleza, velho? A gente vai Beleza. continuar